Revolução! Revolução! Não, revolução não, pô. Calma aí. Não, a gente precisa até de um pouquinho de revolução para evoluir. Mas calma. Depois da vinheta, o meu brother está aqui do meu lado. Vamos falar sobre isso aí. Literalmente acidentado. Esse meu figura que tá aqui foi me puxar a coleira aí, fisgou no meu dedo assim. Então quem tem cachorro toma cuidado aí com os puxões, porque ainda bem que foi no penúltimo dedo, só uma lasquinha, mas tem que ficar aí, né? Então eu tô de castigo pra fotografar, pra projetar, pra fazer um monte de coisa. Bom, vamos lá então, vamos falar de evolução aí. Eu fico verificando uma questão de evolução pessoal e evolução profissional. Eu vou dar uma viajada aqui na maionese, tá? Eu gosto de brincar um pouco assim, no meu canal é assim. Mas o assunto é sério. Como é que eu vou falar que eu evoluí se nós temos aí contados no nosso calendário mundial atual aí 2021 anos, hoje 15/10, e a gente tem um monte de coisa errada, né? Evolução pessoal, o primeiro ponto pra gente entender é superar os nossos erros, sair de uma zona de conforto, porque quando você sai de uma zona de conforto, você cria barreiras. Aí que eu brinquei dessa revolução, você tem que revolucionar a si mesmo para você entender que você precisa de algo novo, algo a mais, para você evoluir. Então tudo que é uma certa dificuldade, não é que você tem que ficar dando murro em ponta de faca, mas se você não fizer e não tentar, não se esforçar, você não vai sair do lugar. Então essa questão de evolução, por exemplo, tecnológica, nossa, nós estamos atingindo graus gigantescos. Todo mundo questionando, por exemplo, as atuais vacinas até. Porque demorava-se 10 anos, agora não tem nem 2 anos e já tem vacina aí e tal, blá blá blá. Pois é, se a tecnologia já foi descoberta, se o meio e o processo também, então nessa evolução subentende-se que esta revolução aconteça. Só que ainda existe o parâmetro ser humano, né? Então precisava desses testes, desses acompanhamentos para saber tudo. Aí é que a coisa demora, e aí vieram as polêmicas, etc. Se era para liberar, não era para liberar, se elas não são eficazes ainda, pelo menos hoje falando, e por aí vai. Então a gente tem que saber aceitar o que é bom e entender o seguinte: dentro dessa porcaria aqui, dessa telinha aqui que nós estamos aqui, ó, tá? De celular, de computador, etc. Ela faz uma massagem no nosso cérebro que é uma beleza, principalmente para esses mecanismos, como agora eu estou soltando um vídeo ou outro que eu vejo que atrai um pouco mais nessas outras mídias e na própria mídia daqui, com os vídeos curtos, né? Só que aquele negócio, como eu já comentei em outro vídeo, né? Você ficar fazendo esse negocinho pra cima, cada hora um vídeo diferente, cada hora uma situação diferente, pra mim dá tilt na cabeça, pra mim, porque vem um ritmo, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, é muito bombardeio pro teu cérebro. E o vício que ele vai adorar, porque são cores, são sons, etc., te prendem a isso. E esse vício, esse costume gera um hábito, e aí você, quando vai ver, tá igual droga, você tá preso nisso daí. Então essa tal evolução te faz uma revolução, já que eu comecei assim, negativa. E é isso, a gente evoluiu mesmo nesse ponto? Tá válido? No aspecto humano, são os nossos sentimentos. Então se a gente está ficando frio e a gente tem que amadurecer, você pega uma criança, a criança é pura, tirando as que são levadas, mas o eu dela, o íntimo dela, é igual um vizinho que está tendo problema de criar o cachorro com 5 meses, que é da raça do meu, é Border Collie.
se não doutrinar, ele vira essa revolução, vai fazer o que acha que quer, mas ele é puro. Ele ainda continua fazendo o que acha que é certo. Então, nesses nossos sentimentos, a gente continua assim, achando que é certo. Me lembrei de um garoto que fez um curso que eu já falei em outro vídeo, porque teve tudo de mão beijada, e aí o cara teve estudo, teve cérebro, estudou, aprendeu, é inteligente, mas aí cria esse ego de eu acho que eu posso, eu acho que eu sou, e o resto não é nada. Então, na frente assim das pessoas, como até na minha, oi, tudo bem, eu não sei o que, e por trás era um verdadeiro pateta, verdadeiro duas caras de falar mal e etc. Talvez para tampar algum buraco, alguma carência pessoal, se era um mimado somente dentro de casa e etc, aí conseguiu ir pro mundo, então acho que carrega dentro do mundo, ele pode usar lá fora, e aí para ele tentar se sentir popular e etc, ele agia dessa má fé. Aí eu pergunto novamente, falando mal dos outros, etc, já falou de mim também, tudo mais, temos vontade de dar uns tapas de mão aberta para aprender a ser homem, perdão o palavreado, essa aí é a revolução que tinha que fazer na cabeça do retardado. Isso é evolução? Não, nem a minha de chegar num ponto desse, né, óbvio. Mas assim, apesar de achar que merecia, mas merece ainda até, mas deixa pra lá, enfim, não é uma evolução isso daí. Eu consegui um diploma, então agora eu tenho 20 anos de casa, tenho 30 anos de casa. É uma evolução? Não, se você pega vários casos diferentes, ou se você está pegando vários casos de serviços corriqueiros ou padronizados, na hora que você pega um diferente, a maioria está chiando. A maioria dos profissionais, preste atenção nisso, a maioria dos profissionais estão chiando, estão reclamando. No YouTube é o velho blá blá blá, o velho mimimi, o velho nhenhenhé, eu sou o cara porque eu tenho 1,80m, porque se não usar na fotografia, por exemplo, lembrei aqui, várias discussões, né, que tem aqui no canal aí, o fotômetro e tal, falou porque eu sei, porque eu quis, se não tiver fotometria, porque não tiver não sei o que. Eu vou lançar um vídeo sobre isso para arquitetura e para fotografia. Vou gravar até em seguida já. Isso não é evolução, falar que os outros vão morrer, falar que não sei o que, falar que eu sou o cara, vou tacar pedra, não sei o que, isso é trauma. Isso é trauma, já falei isso em outros vídeos, isso é trauma. Eu sou o bad boy, igual o xaropinho lá que eu falei do moleque novo, que eu tinha 2 brinquinhos, então me achava o playboy, e falou até pra mim de condição financeira dos outros colegas, que era um curso técnico da ETEC, então tem várias classes sociais lá dentro. Isso não é evolução. Principalmente no YouTube, como eu falo, você tem aqui no card, você tem aqui os CopTubers, isso não é evolução. Evoluir é você pegar e saber fazer a coisa sua. Eu consegui criar, eu consegui pegar. Já comentei, óbvio, você pega até uma ideia de alguém, se baseia e melhora. Aí você revolucionou a sua cabeça, você fez, você criou. Então por isso que é tudo muito mais importante. Por quê? Porque a gente sempre brinca como arquiteto. Você pega, essa aqui é a Lamy, tá? Lamy, essa aqui eu não lembro se é da linha Safari, tá bom? Eu adoro essas canetas, tinteiro, tá? Eu sou viciado aqui para traço e etc. Então a gente sempre gostava de começar a rabiscar assim, nós arquitetos, tá? Eu tenho mais umas 3 dessas. Então assim, tem que desenhar, porque quando você desenha, sua criatividade que sai daqui vai pro papel. Aí você consegue criar, aí você consegue solucionar os problemas para chegar num resultado. Às vezes a imagem que você tem principal, que isso que é o feeling, aqui o card também do vídeo do feeling, que é antigo já, que eu falei sobre isso, onde o copiador foi inventar de falar de percepção e botou uma situação nada a ver, tá lá no vídeo lá. O que tá aqui para ir para a prática é diferente. Por isso que eu falo sobre o dom, já falei também em outros vídeos. Tem que criar, tem que praticar, tem que fazer. Eu lembro de uma, que não está aqui fácil para eu pegar, era uma grafite grossa que o professor usava para rabiscar nossos projetos de arquitetura, a gente ficava a pé da vida, aí eu fui usar isso como professor. Aí um aluno, não rabisca. Eu falei, como não rabisca? Eu estou falando aqui
você vai esquecer o que eu tô te dizendo para você melhorar no seu projeto. Esse projeto você não vai usar mais essa folha que você me apresentou em impressa. É uma avaliação até a entrega final. Então eu ia rabiscar em cima, consertar, mostrar o erro, ele vai lá, conserta, falou, tirar nota maior e pronto. Então essa chiadeira, meu método, tá? Minha concepção hoje, por causa dessa porcaria de eletrônico, te dá uma revolução negativa no cérebro, o quê? Eu vejo, eu apago, eu vou e eu deleto, eu vou e faço assim, tá, não presta, tá, não sei o quê. E nesse hábito, a gente está jogando isso pro contato humano. E aí nós estamos ficando mais frios, você pode reparar, as pessoas estão ficando mais revoltadas dentro de si e etc. Vamos pesquisar sobre vídeos, sobre livros de psicologia, de programação neurolinguística. Não adianta virar igual o copiador, te pegar e... É mesmo, né? Depois vai falar que é doença, repetir minha frase assim, porque você não sabe o que você tá falando, cabeça de bagre. Porque daí você quer ganhar a porcaria de like de $1, de €1, de não sei o que. Isso é ridículo. Isso não te revoluciona, não é pra mim. Tanto que o canal tá aqui. Até hoje mesmo, se eu fosse falar... não tem a quantidade de ser remunerado e eu não tô nem aí. Lógico, quero crescer aqui, vamos, né? Como eu já venho falado, se isso aqui vai remunerar, vamos lá também. Então, por enquanto, eu utilizo a situação dessa minha evolução, até, não sei se isso é uma evolução ou não, de colocar o meu conhecimento pra cá, pra telinha, pras pessoas. E pra ficar aí, né? Então essas questões comportamentais de eu passei por situação, coloquei aqui situações pandêmicas, depois entraram em contato comigo que isso está se solucionando ainda e tal, uma questão saúde, aí onde um colega profissional comentou assim, essa profissional aí poderia ter observado com mais afinco dentro de um dos seus dentes de canal e tal, que teve que fazer porque ele era um pouco mais estreito, um pouco mais curvilíneo. Eu cacei vários vídeos na internet, fui olhar de quem era, dentro do YouTube, por isso que eu falo que eu acesso algumas coisas que tenham conteúdo, e fui buscar sobre a situação ali, pesquisem sobre o quarto nervo nos dentes, que quando vocês fazem canal, pode ser que isso apodreça, pode ser que isso já esteja calcificado, não dê problema nenhum, enfim, mas quando a pessoa estava fazendo o canal e tinha um mais fino, que é a desculpa da profissional, não dá para acessar, que a lixa é fina, dava para acessar. Eu vi um profissional explicando certinho, justamente naquele número daquele dente em questão. Você vai um mais fino, põe um mais grossinho, volta pro mais fino, vai mais um grossinho, vai mais outro grossinho, volta pro mais fino, volta pro mais fino. São as lixinhas que são molinhas lá que eles colocam nos canais dos dentes. Aí você alarga um pouquinho lá o canal, aí você consegue chegar no finalzinho lá. Porque às vezes um trequinho que a pessoa alarga, esse trequinho infecciona seu dente, pega na cara dentária, vira um abacaxi danado, tá? E coisa séria daí de dente. Então, principalmente numa área de saúde. Aquela bichinha lá atrás, lá, ó, aquela Les Paulzinha lá, tem comigo desde 96, eu acho. Agora que eu fui mandar em luthier e etc, não sei o que. Vai no meu Instagram lá, Rogério Gama Arquitetura e Foto, e vocês vão ver lá, até postei um futuro hobby, quem sabe, comprei, traz de fora, né, que é mais barato, comprei algumas peças sobre luthieria, que eu falei, de repente eu vou acabar, porque, pô, eu paguei num dos melhores, já comentei isso, e, assim, não é o que o cara vai fazer sobre serviços em cima do que ele quer, é como eu passei pra ele, né, eu quero assim, né. Aí tudo bem, se existem as situações, se existem as questões, como no dente, como na guitarra, de olha, isso aqui é por causa disso, aí o profissional tem que te explicar. Mas se você descobre depois que o cara podia ter mais afinco, ter mais cuidado, pô, porque tá todo mundo em crise por causa do dinheiro, cara, principalmente na crise, tem que parar de ser xarope, como eu gosto de brincar, as pessoas serem xaropes, de você ficar criticando e você evoluir, cara. Porque daí, se você tratar com mais afinco, se você fizer melhor aquilo que você tá acostumado, igual eu vi um outro vídeo de uma outra dentista, no caso, no YouTube, olhando e falando, nessa situação assim, eu gosto, que daí que eu tenho que ir para fazer, que é mais difícil. É parte da tua escolha, é parte da tua profissão. Então essas situações que eu vou ficar parando para falar que o outro vai morrer porque não tá no YouTube, meu Deus do céu, é tanta ignorância. Isso não é evoluir. A cópia, como eu já falei, isso não é evoluir, isso não é nada de evolução. A única evolução é quando você cria a briga com a tua zona de conforto, essa revolução aí, isso é evoluir.
essa situação aqui pra mim foi ótima. Vou até falar o porquê assim. Tava-se pra explodir uma bomba aqui numa situação aí particular. E aí, antes disso, eu nem soube. No meio do caminho, sobre a situação que quase que se explodiu por completo, meu cachorro numa das minhas guias, que ela desfiou, e aí são várias igual paraglider por dentro. Então ela enroscou assim no meu dedo, o bicho puxou, tava doido para ir brincar, né, para sair, viu o vizinho e tal, ele gosta do vizinho. E aí meu dedo deu uma certa puxadinha assim, essa puxadinha que virou um pouquinho de lado. Eu achei que foi só uma luxação e tal, deixei quieto, achei que depois eu mesmo tivesse posto aqui, mexido, apertadinha, você fala, voltou no lugar. Aí quando eu tava tocando, aí tava doendo. Aí eu já havia quebrado o pé em 93, uma lasquinha, foi o que aconteceu, uma lasquinha tola, agora espera até colar. Então isso aqui foi bom pra me acalmar, pra falar, calma cara, para. E parar até assim, ó, de sair dessa tela, porque como eu disse, ontem mesmo eu tava assistindo uns vídeos de neurolinguística em um podcast, onde vou dar um exemplo. Você ficar à noite com essa porcaria, luz acesa e etc, atrapalha o seu sono. E isso, nesse vício de ficar passando tela, ficar passando um monte de coisa, vai atrapalhar a sua psique, vai atrapalhar o seu jeito de agir, de ser no seu dia a dia. Vai acordar mal-humorado, vai ficar revoltadinho, vai dar um monte de problema. E você só vai perceber quando você estiver lá pro ó do Borogodó. Assim funciona. Só que o vício é rápido, isso que é o problema. Aí eu tava assistindo, que eu esqueci de comentar o nome, o Leandro Carnal, né? Pô, cara, quem é o cara perto de mim, né? Dá de 10 em mim. E não a recomendação de um dos vídeos dele sobre, acho que era voltar o hábito da leitura, essas coisas, porque vocês vêem, né? Aqui atrás, né? Tem tantos, tá aí no card aí. Vou deixar a playlist até direto do que eu recomendo. Outra evolução, eu recomendo porque eu não tenho medo que a pessoa que eu achar que é minha concorrente leia o mesmo livro que eu. Isso aí não dá nada. Enfim, destino te encaminha por essas situações, de como você trata os outros. Então o Leandro Carnal estava falando, leia 20 minutos por dia só, para você se desligar um pouco dessa tela, para você conseguir evoluir mais. Então nessa pausa aqui, eu pensei, poxa vida, chegou uma pedaleira nova para violão, tava empolgadão, testei, mostrei para minha mãe que deu aula de violão também, falei, pô, que legal. Atualizei, né, o meu portfólio e eu tenho um amplificador para violão, mas não tinha pedaleira, então tô de castigo, não posso treinar também. Por quê? Porque essa minha evolução nessa novelinha extra que eu tô colocando aqui é para eu me organizar, tudo certinho, parar e for evoluindo para mim. Desligar um pouco da tela e prestar atenção, o que isso me vale a pena, o que não me vale a pena. Eu vou abrir aqui que eu tenho o web WhatsApp aqui. Eu tô com a tela, tô gravando aqui, eu desligo o WhatsApp, né? Para não atrapalhar, então não vai pegar. Bom, ia mostrar aqui, tem umas 3, 4 coisas aqui que um colega meu sempre manda e tal. E às vezes, tanto de política, enfim, não vou questionar agora os partidos, direita, esquerda, centro, o que seja, mas torra, sabe? Às vezes eu falo, tá, tudo bem, mas não é a hora para eu ver isso aqui. Então, às vezes igual grupos de WhatsApp, eu não sei o que. Eu sou líder de um e mando pouca coisa. Eu prefiro ir direto, conversar direto e etc e tudo mais. Ou quando eu falo para alguém, falo de uma vez e paro e esqueço. Porque o desvio de atenção. Então quando eu vivo falando para vocês que é algo principal, esse desvio de atenção para você perder tempo assistindo 1 hora de vídeo de questionadores, de copiadores, etc. Cara, não assistam um só. Assistam os canais menores. Já tem shorts aqui, já falei isso. Assistam os canais menores. Porque todo mundo no seu eu querer tirar um pouco sobre a evolução do ser humano, parte religiosa, vamos falar sobre parte material, do que a gente veio conquistando aí das nossas épocas até chegar nesse Homo sapiens sapiens que nós estamos. O eu é prevalecente por questão de sobrevivência. Então por isso que eu comentei que todo mundo só quer ser alimentado, mas não quer alimentar ninguém. E hoje quando a gente fala isso, numa dessas bombas quando quase explodiu, por direito meu, por um desvio e um extravio, uma violação de correspondência, que é algo sério, não interessaria que foi uma
encomenda que veio violada, não interessa o valor, interessa a ação, né? Então nesses pontos eu sou muito certinho e tal, ia dar um abacaxi maior, mas depois eu falo, deixa pra lá. Por isso que eu digo, pô, então assistam outros vídeos aí também, a mesma coisa, de quem ficar com essas besteiras aí de falar, pegar no pé dos outros, enfim. Então essa evolução, você tem que pensar nisso, cara. Você tem que se desligar, você tem que fazer uma tabelinha, você tem que parar, falar, eu quero A, B, C e D. E prestar atenção se você não está viciado. Senão você vira igual esse garoto novo que eu falei do curso, que se acha o super-homem, leva um supapo na orelha e vai aprender que a vida é outra. Um maluco que tinha indigente na rua aqui, que o cara foi achar que estava armado, o cara veio falando um monte de lorota uma vez, outro dia. Eu vou pegar minha foice, que eu vou pra cima do cara, que não sei o que. Eu falei, você é louco, cara, você é xarope, não vai fazer nada. Você tem que sair fora, pegar um telefone e ligar pra polícia se tiver vendo uma coisa errada. Aumentou a criminalidade na região de Santos, aqui do litoral, por causa disso também, até, infelizmente. Fazer o quê? Um problema social que ocorre em tudo quanto é lugar do mundo. Por isso que eu disse, não quero entrar em linha política, porque eu não, tomara a Deus que não aconteça certas mudanças, para isso não piorar de vez o país como um todo. Chega uma hora que nessa evolução a gente tem que largar o euzinho, o eguinho, e abrir a cabeça e pensar seriamente. Não é só para os outros. Por que não é só para os outros? Tem um cliente meu, já postei isso em vídeos, vou deixar o playlist aqui da arquitetura para vocês verem alguns projetos aí. E o cliente Leandro, que eu fiz a casa para ele, fiz a casa para o irmão dele. O irmão dele não tinha condição de executar na época, depois eu não sei, né, porque eu tive que sair da cidade que eu tava, por emergência de família. Mas, tipo, você vê, o cara vira amigo, e a gente brinca, quando eu pisar aí de novo, vamos acender essa churrasqueira. Isso é evolução, às vezes acontece, você pega uma amizade mesmo com alguém que gastou dinheiro com você. Mas eu falei, eu vou lá até o final lá, né, vou fazer, tem que ser bem feito. Essa questão desse cliente bem atendido que vira um amigo, o cara amanhã vai falar, eu tenho a pessoa para te indicar. O cliente que eu fiz do projeto do New Job, que tá aí, que eu já postei em outros vídeos, tá aqui, só colocar no canal aí, New Job e tal, o Hotel Intercity, que é um paralelo, o cara voltou. Se ele não achou gente mais barata ou não, que era isso que o cara queria, beleza. Agora, se ele viu que o negócio tinha que ser mais sério, para uma coisa melhor, que eu não posso dizer o que era, que é um prédio importante de São Paulo, o cara veio num profissional bom, tá? No caso, sou eu mesmo, enfim, né? Podia ter sido outro, mas enfim, o cara pensou, o cara fez um preço bom e fez um serviço que eu preciso para ganhar aquilo. Eu precisava de algo competente. Fiz até a mais. Outra parte assim, para colocar, quando eu orcei até com alunos de faculdade que estavam fazendo as maquetes eletrônicas e tal, é tanto a execução e tanto por renderização. Tá, isso é uma prática de mercado. Eu falei a mesma coisa, só que eu falei tudo isso numa coisa só, é tanto. E aí eu poderia ter entregue uma imagem só, entreguei 4. De cada parte do edifício, foram 2. Trabalhei de tonto? Sim, não tava nada pré-orçado, podia ter cobrado, podia ter mostrado e, gostei, tá bom, eu te pago mais tanto. Mas como o cara voltou, o único tempo que eu perdi realmente é assim, você tem que saber se organizar, não só uma questão de quanto você cobre por um valor fechado, mas por quantas horas de trabalho. Então nessas horas de trabalho, se eu fosse pensar, poxa, se demorou uma semana pelo valor daquilo, se eu pegasse outros iguais, eu ia estar num déficit de quanto que eu acho que eu vou ganhar por mês. Mas em compensação, tive gente que eu paguei para fazer uma maquete eletrônica numa empresa de um xaropeta lá, renderizou, sei lá qual era o nome da empresa lá. E o cara vacilou. Eu falei, não, irmão, quero assim, cara. Olha o projeto, presta atenção. Se você está prestando serviço para isso, olha o projeto, aprenda a fazer. Ou você chega e fala, cara, não consegui, vou fazer assim. Pode ser? Então tá bom, era tanto, devolvo o teu dinheiro. Eu já falei aqui nesse canal, já devolvi dinheiro para cliente. Não deu, não fiz, a cliente sumiu, foi para outra cidade, voltou, não sei o que. Falei, então vamos fazer o seguinte, isso aqui é teu. E eu cheio de conta para pagar. Eu tava, vamos dizer, no déficit. Pagar aluguel, pagar minhas contas, comida, água, roupa,
gasolina e etc. Mas você tem que ser honesto, cara. Você tem que... Isso é a tua evolução, por mais que a corda esteja no teu pescoço. A pior coisa do mundo é você ficar galgando e ganhando essa porcaria de incredulidade de você ser uma pessoa ruim. Gente que escute alguma coisa que você tá brigando pelo seu direito e achem ruim e te julguem é uma coisa. Agora você virar um xarope digital, virtual, de ficar falando mal dos outros, copiando ou não evoluir ou por aí vai, isso é muito pior, cara. É muito pior. Você tem que aprender nessa evolução pra você. Cara, de novo, assistam os grandes e assistam os outros, assistam os menores. Nesse ponto de dizer os grandes, não são os que são mais aí que vocês acham que são os melhores do YouTube, você paga nessa porcaria. Já falei isso várias vezes. Você paga, dá uma impulsionada aí, sei lá. Tem coisas minhas que foram impulsionadas em grupos para ele ganhar um up nas direções certas. E tem outras que eu larguei, que estão indo pelo desenrolar do próprio método do YouTube. Por quê? Porque era um vídeo bacana. Eu tô vendo praticamente todo dia uma evolução de uma visualização aí de... não sei a quantidade certa, às vezes 5, às vezes 10 e tal. Ou seja, ela vai num padrão correto. Porque você olha lá, a gente ficando mais famosa que o Silvio Santos, aí não tem 1, 2, 3, 4, 10 comentários. Como é que funciona isso aí? Não é dorzinha de cotovelo, porque como eu disse, eu sou novato nesse negócio aqui para estar 2 anos postando, etc. Às vezes com intervalo de prazo que eu dou para os vídeos aparecerem. É o método que eu estou conseguindo para mim. Eu vou ter que me ausentar 3 meses, vou fazer cirurgia, etc. Enfim, velhice, né, como eu brinco. Então às vezes eu adianto algumas coisas. Então, assim... esse é o meu método hoje, né? Se esse meu método hoje para o sistema digital não funciona e eu ganho a qualificação de pô, o canal não é muito grande, beleza. Como eu disse, isso aí para mim não condiz em dizer que você é um bom profissional, porque o bom profissional tem que fazer essas partes aí, como eu falei, que é o mínimo. Até porque existem os códigos de ética, né? Para você fazer isso. Já passei por situações que você tá em grupo, trabalha em grupo e o profissional falando mal do outro. Pô, se você pega aquilo, descobre, vai lá e aciona, estão lascados. Ai, mas são aqueles que estão 10 anos na faculdade. Ai, são aqueles que estão 10 anos naquela casa lá no bairro. Ah, igual o menino aqui do lado que não é profissional liberal, é ambulante e tá 26 anos. Não interessa, cara. É o seu eu, é o que eu tô falando. Se você já conquistou, já chegou lá, você quer dizer que o seu é o melhor? O cara aqui do lado tá 26 anos vendendo pastel, ele é melhor do que muito profissional que tá dentro de local de nome e falando mal um do outro. Se ele fala mal ou não porque ele tem menor estudo, é outra coisa. Não é o julgamento a chamá-lo de idiota, perdão do palavreado, mas é uma questão diferenciada. Até porque se você então vai se consagrar e dizer que você é melhor porque você tem estudo e você fala mais do que o outro, você é um cabeça de bagre, né? Já extrapolei de novo aqui, né? Pô, não tem nem como parar para comparar. Ah, mas eu não tenho estudo, mas eu tenho 30 anos de mercado e eu tenho mais experiência que os outros e eu vou falar mal dos outros. Você é outro xarope. Isso não é evoluir, isso não é nada, né? Então, agora, ele procura fazer o melhor no quê? Como ele me comentou, tirando o exemplo desse rapaz aí. Ele falou, Rogério, eu chego de manhã, preparo tudo. Às vezes eu já preparo para a semana inteira. Não toco no alimento, não chega a ter bactéria minha, não chega a ter nada, dura mais. Tenho o material todo porque eu tive uma parcelaria física. Hoje estou só com o carrinho. Para mim é melhor assim. Faço o meu horário. Chega nos finais de semana, a gente brinca. Recomendei para ele um caiaque, até ele comprou, vai pescar. Sei lá quando dá. E ele procura fazer o melhor no quê? No pastel que ele vende, cara. No sanduíche que ele vende. É isso, cara. Então não interessa se você tá 26 anos ali parado, sentado ali, ou dentro de uma sala, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um curso que você, como eu comentei, ser um moleque novo e ficar falando mal dos outros, que isso aí não é evolução nenhuma. Nem revolução você cria. Isso é um lado xarope de ser, pronto, como eu brinco aí de xarope. Então, gente, vocês têm que se atentar a isso, porque, por exemplo, nessa bomba quase estourada, agorinha mesmo, converse com a pessoa que foi o mequetrefe no caso ali, das situações. Tá bom, muito obrigado.
Porque isso sou eu. Ele, se é cara fechada, se é não sei o que, eu como eu desci, fui pegar um negócio e tal, não sei o que, o problema é dele. Mas eu não. Eu não me rebaixo pra mim. Entenderam? Isso é evolução. Eu já tive a oportunidade, se eu quisesse ser filho da mãe, já que eu extrapolei, de ter uma mulher rica. Mas quando eu soube que ela era rica, acho que rica estava na palavra em diminutivo ainda. Fiquei sabendo que era tipo como a galera fala de ser podre de rica. E eu tô aqui, lutando na vida. A última mulher que eu tive aí, a última namorada que eu achei que ia dar certo, não tinha R$1. Quer dizer, tinha, lógico que tinha, ganhava bem, era concursada. Mas morava numa casa muito mais simples do que a outra. Enquanto essa morava em uma casa, a outra tinha, sei lá, o bairro inteiro. Um bairro nobre de São Paulo. E eu tô aqui, cara. Porque isso não... existiriam muitas atenuâncias a respeito disso. E isso não ia talvez nem pagar minhas contas. E o meu talento para eu sobreviver, ou para eu pagar uma conta mais cara, entrando num lugar de maior nível social, aí tem que ser bom. Dá pra entender? Porque daí você vai falar, pô, mas entrou aquela pessoa lá na nossa vida aqui e o cara não desempenha. Como é que vai manter o nível nosso maior junto com aquela pessoa? Né? E eu descobri até uma ocasião, essa outra ex aí tinha escritório até em Miami, pra vocês terem uma ideia. Então a menina era da grana. Mas não interessa. O que interessou é que ela era uma pessoa maravilhosa. É que não deu certo. Foi... Bom, enfim, não interessa aqui. Tô tentando falar isso. Não tentem se aproveitar de situações pelo seu ego, que você vai achar que você tá bem, que às vezes é melhor a pessoa mais simples num concurso, quieta lá e tal, tem muito... Não diria que tivesse muito mais caráter, porque as duas em termos tinham. Mas entende, assim, para um contexto social... Ah, tá vendo? Eu ia falar umas bobagens aqui. Pô, eu ia andar de carro importado e no outro eu ia andar com a moto que eu tinha. Que muda o quê? Você não tem que dirigir do mesmo jeito? Um vizinho aqui, eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, eu acho que pela uma confusão de família que lhe acontece, a melhor coisa é se você pega, vende tudo, dá a parte para os interessados, você vai ficar com uma boa parte no bolso, você tem tua mulher aí bacana, 3 filhas lindas, que são meninas novas, recém-nascida aí, 1 ano, a outra acho que tem 3 ou 2 e a outra tem 6 ou 7, então enfim, esquece, entendeu? Vai viver, cara. Aí ele ficou repensando, porque daqui você não leva nada, cara. Talvez essas turbulências mundiais sirvam até para mostrar que tem alguém que tá começando a peneirar. Agora eu vou dar uma viajada na maionese a mais aí. Então tá peneirando para ver quem presta. Na história já existiu isso. Se eu fosse agora levar para um lado maior, já até estava assistindo ontem na History, sobre umas coisas aí de antepassados e não sei o que lá, e os caras comprovando o dilúvio, cara. Comprovaram fisicamente, existiu um dilúvio aqui na Terra, numa camada X, ó, isso aqui é carvão, não sei o que, a tantos metros abaixo da Terra, há 13 mil anos, isso aqui aconteceu, tá aqui. E aí? É que eles associam com um cometa que caiu, enfim, aí elevou os mares, mas existiu, tá? Então, independente da correlação religiosa ou científica, existiu. Então, assim, o que a gente vai levar daqui, né? E agora, com o aquecimento global, os mares vão subir, não pelo derretimento das calotas polares. Bota um copo com água até em cima, deixa um gelo para mais, deixa derreter, você vai ver o que vai acontecer. Mas o derretimento dos gelos de montanha, da Groenlândia, etc., isso vai aumentar o nível do mar. E aí, então a gente vai ter problemas muito mais sérios, e aí eu posso começar a distorcer o assunto, entendeu? E aí, tudo bem, focando, que evolução é essa? Enquanto os caras falam, não vou tirar o meu método produtivo porque eu preciso que o meu país cresça. Gasta um pouco mais, cara, e melhora a situação que é pro mundo, mas ninguém enxerga, por causa dessa ganância que eu comentei, se nós éramos bichos e até hoje a gente carrega isso com a gente. Então, é meio que um pedido para não se estender mais, já deu meia hora de vídeo aqui. Preste atenção no que é a sua evolução. O julgamento dos outros mostra quem eles são muito mais do que quem você é, e as suas atitudes também.